nós vamos falar um pouco da palavra do Senhor. Eu gostaria, nesta noite, de fazer uma pergunta para você. Quando nós temos uma marca de um produto, nós gostamos de divulgar essa marca. Nós temos que saber se essa marca é boa, se essa marca é ruim. E quanto a nós, pessoas também, nós gostamos de saber quem somos nós, de onde nós viemos, quem nós somos. Quando alguém olhar para você, poder definir você quem é. Quem é aquele? Aquele é fulano. E como ele é? Ele é um homem bom, ele é um homem assim, ele é aquele fulano assim, ele é... Então a pessoa tem uma definição de quem é você. Quando as pessoas me veem, quem é? Aquele é o Luiz, ele é dirigente ali da Assembleia de Deus ali do Planalto Serra Verde. Quando vê outra pessoa, então as pessoas definem as pessoas pela marca, por aquilo que as pessoas são. E quando a pessoa é ruim, aí também é definido assim. As pessoas olham e perguntam: olha, você conhece o fulano? Olha, eu conheço, mas você não vai confiar nele, porque ele é assim, ele é assado. Então, todos nós temos uma definição por aquilo que nós somos. Quando nós chegamos em um lugar, as pessoas começam a nos observar e dentro de pouco tempo eles têm uma biografia, um apanhado daquilo que as pessoas são. E quando as pessoas nascem, também as pessoas nascem e elas vêm da sua família, elas trazem aquela essência da sua família. Eu me emociono todos os dias dos pais. Eu tenho os meus filhos, mas tem um deles que todos os dias dos pais ele me faz uma mensagem e essa mensagem me emociona, porque ele mexe em algo lá de trás, de que ele viveu e que ele é. E ele diz: pai, eu sou grato a você porque você me fez isso, porque você me fez aquilo. Outro dia ele me disse: pai, se eu conseguir fazer para o meu filho uma parte boa daquilo que o Senhor me fez, eu estou feliz. Então é assim que nós nos observamos e que nós vamos sendo. Eu, por exemplo, tenho uma admiração muito grande pelo meu pai. O meu pai, para mim, ele é um grande pai. Mas tem algumas coisas que meu pai fez comigo, algumas pequenas coisas que eu não faria e não fiz para o meu filho. Então, o que eu posso dizer? O meu pai é um grande pai, mas se eu fosse ele, isso aqui ele não faria. Então, aí o que eu faço? Eu pego e não faço. Mas eu quero falar hoje, nesta noite, de alguém que tinha tudo para ser um desgraçado, que tinha tudo para ser alguém derrotado, que tinha tudo para ser, se fosse no mundo de hoje, ele teria tudo para ser um drogado, para ser um desnorteado, para ser qualquer coisa que não prestasse. Mas esta pessoa do qual nós vamos falar nesta noite, esta pessoa, ela conseguiu dar a volta por cima, ela conseguiu se sobressair sobre tudo aquilo que parecia uma desgraça na vida dela. Tudo aquilo que parecia errado na vida desta pessoa, ela deu a volta por cima. Por que essa pessoa deu a volta por cima? Porque se entregou nas mãos do Senhor. Porque quando a pessoa viu, quando a pessoa tomou conhecimento de algo na sua vida que ia lhe derrotar, que ia lhe destruir, esta pessoa se apegou com aquele que tudo pode fazer para a minha vida, para a sua vida, para a vida daqueles que se acham que estão perdidos, que estão desgraçados. Eu vou contar um testemunho rapidinho aqui. Eu tenho um amigo que
ele tinha um nome meio estranho. Eu nem vou falar o nome dele porque é um nome de pessoas, deve ser respeitado todo o nome, mas o nome dele era um nome meio diferente e ele tinha vergonha do seu nome. E certa vez, um rádio dele precisou ir para a oficina e ele foi e levou esse rádio na oficina para consertar. E passaram-se dias, a mãe dele foi lá, passando lá, falou: olha, eu vou ver se o rádio que o meu filho deixou aqui está pronto. E falou lá, e falou o nome do filho, e o homem falou: não, minha senhora, aqui não tem nenhum rádio nesse nome. E aí a mãe voltou e falou: filho, você não deixou o rádio lá em tal oficina? Deixei, mãe. Eu vou lá pegar. Não, é que eu passei lá e não está lá. Então, queridos, isso não é ilustração. Isso é um testemunho que eu presenciei. E aí ele falou assim: olha, mãe, a mãe não achou porque eu coloquei lá no outro nome. Mas como assim? Por quê? Porque eu tenho vergonha do meu nome. E, gente, não era um nome assim de escandalizar ninguém. Mas eu estou falando de alguém que tinha um nome, que nasceu e que a sua própria mãe o deu um nome muito atrapalhado. Eu estou falando de Jabes. Jabes era um homem da tribo de Judá. A Bíblia não chega a mencionar muito sobre a sua vida. As informações que nós temos estão contidas em 2 versículos da palavra do Senhor, que nós vamos ler, está em 1 Crônicas, capítulo 4, o versículo 9 e o versículo 10. E se você abrir a sua Bíblia, você vai ver que aqui estão falando sobre os descendentes de Judá, e quando chega no versículo 9, aí há 2 versículos extraordinários que diz: e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e a sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimos, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não me sejas aflitos, e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Queridos, nós temos apenas esses 2 versículos de Jabes. Se você procurar na Bíblia para trás ou para frente, você não vai encontrar nada sobre este homem. Mas este homem, diz a palavra do Senhor, que a sua mãe, que nós não devemos julgar porque não nos convém, mas por ela sofrer muito ao dar à luz, ela colocou um nome estranho no seu filho, um nome ao qual qualquer um de nós teríamos vergonha. Se fosse nos dias de hoje, ia sofrer bullying nas escolas, ia ser ironizado. E este homem recebeu este nome. Ao saber o significado Jabes, que é o que causa sofrimento, olha o nome que a mãe colocou no filho: sofrimento, né? Seria hoje sofrimento. Esse nome foi atribuído a ele por causa do seu nascimento, pois com muitas dores ela o teve. Então, eu estou falando porque este homem, ele tinha tudo para ser um oprimido, ele tinha tudo para sofrer de depressão, de vergonha, de tudo, mas quando ele foi crescendo, quando ele tomou conhecimento daquilo que aconteceu, ele parou, pensou e se colocou nas mãos do Senhor. Ele orou ao Deus Todo-Poderoso e se colocou nas mãos do Senhor. Ele não aceitou aquele tipo de maldição, vamos dizer assim, ao qual a sua própria mãe, com as dores de parto, colocou neste homem. Porém, a oração de Jabes, mencionada no versículo 9 e 10, é uma verdadeira pérola enterrada em uma longa série
da genealogia. Ele é mencionado pelo mal, mas sim por sua vida de oração e fé em Deus. Então Jabes acabou se transformando, enquanto muitas gentes nessa situação poderia ser famoso pelo mal, por ter um nome ruim, por ter sido colocado pela sua própria mãe um nome vergonhoso. Não, ele é mencionado na palavra do Senhor como um super-homem, um homem de fé, um homem de coragem, um homem que se entregou nas mãos do Senhor. Então, que isto sirva de lição para nós. Às vezes por muito menos, às vezes por pequenas coisas, nós nos abaixamos a cabeça, nós abaixamos a guarda, às vezes por muito menos que isso, você deve estar deprimido em um canto. Talvez você tenha um nome muito bonito, um nome lindo, um nome muito maravilhoso, e não tem problemas que te afligem, mas você está deprimido, você está sofrendo, você está arrasado sem motivo nenhum. E esse homem tinha tudo, porque é uma coisa que não tinha conserto, não tinha como ele consertar este mal que aconteceu. E a palavra do Senhor diz que ele foi mais ilustre do que seus irmãos. Mesmo recebendo este nome horroroso que a sua mãe o deu, esse nome que poderia transformá-lo num deprimido, num perdido, num drogado, em qualquer coisa ruim, ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. Por quê? Porque em primeiro lugar, ele pediu a bênção de Deus. Ele fez 4 pedidos ao Senhor. Ele pediu a bênção de Deus. E Deus, o Deus que Jabes está pedindo, é vivo. O Deus que Jabes pediu para que restaurasse a sua vida, para que não deixasse que aquele nome horroroso, aquele nome escabroso pudesse derrotá-lo, é o mesmo Deus que nós servimos. E às vezes, por muito menos que isso, nós acabamos nos afastando da presença do Senhor. Às vezes, por muito menos, nós acabamos afastando. Somente através das bênçãos de Deus é que nós conseguimos vencer esse tipo de fardo. Alguns fardos que vêm, que acabam pesando sobre os nossos ombros. E o de Jabes, era um fardo do qual ele não conseguiria escapar, não tinha como ele se livrar. Mas a palavra do Senhor diz que quando nós acharmos alguma coisa pesada, algo que nos recalque, que nos aperte, é para nós estarmos ali em Mateus 11:28, onde ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E Jabes estava cansado de ser reconhecido por aquele que oferece dor, estava cansado de carregar esse fardo, então ele foi atrás do único que pode resolver qualquer situação, ainda que seja um nome que se coloca na pessoa quando nasce e fica mesmo depois de morto. Deus resolveu a situação daquele homem. Ele percebeu que a sua vida não precisava ser marcada pela dor, mas sim por uma caminhada de bênção na presença de Deus. Igualmente é a nossa vida. Nós podemos ser presos a dores e a sofrimentos. Contudo, nós temos que fazer como Jabes. Podemos orar e pedir a bênção de Deus, pedir a separação, pedir que Deus retire de nós todas as dores e todo o sofrimento. E em segundo lugar, ele rogou o alargamento das suas fronteiras. Então, Jabes pediu em segundo lugar
as suas terras, ou seja, que a prosperidade estivesse sobre a sua vida. Ele não era uma pessoa qualquer. Tenha desejo e vontade de conquistar mais prosperidade. Jabes se aproveitou da situação, ele sabendo que Deus poderia mudar a história até do seu nome, ele foi e buscou prosperidade. E você e nós podemos também, porque nós sabemos que Deus, Ele é o Deus que nos dá tudo. E em terceiro lugar, Ele suplicou aquilo que é mais importante nas nossas vidas, aquilo que nós precisamos ter sempre, em todos os momentos. Ele suplicou a presença de Deus. Em terceiro lugar, pedindo que aquele homem, o pedido que aquele homem faz é que a tua mão esteja comigo. Então, Jabes, ele foi muito inteligente. Ele não se deixou abater por um nome desgraçado, por um nome terrível que foi colocado, por uma maldição jogada sobre a sua vida. Ele, quando se deu conta, ele também se deu conta de que havia alguém que podia reverter toda aquela situação, e ele acabou revertendo. Ele pediu e ele suplicou a presença de Deus. Em Salmos 51, versículo 11, diz: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Este versículo também foi quando Davi, ele reconheceu que pecou, ele reconheceu que tinha feito algo que desagradou a Deus, e aí ele reconhecendo, ele diz: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi, um rei rico, não pede que Deus retire dele: olha, Senhor, é porque eu errei mesmo, retire de mim as minhas riquezas, não retire de mim isso, não, as minhas mulheres, as minhas riquezas. Mas não, ele não se lembrou de nada material. Ele diz: não retires de mim a tua presença e o teu Espírito Santo. E por fim, Jabes clamou pela proteção de Deus. Como o quarto e último pedido, ele diz: guardando-me de males e livrando-me de dores. Jabes entende que seus passos, por mais que sejam prósperos e abundantes, jamais seriam uma tarefa fácil, e existe males e dores. Em Salmos 46, versículo 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. De certo que não vamos encontrar refúgio e fortaleza, muito menos socorro, fora da presença de Deus, pois é somente na presença de Deus que nós conseguimos o nosso socorro, a nossa fortaleza, o nosso refúgio, e somente na presença de Deus é que nós conseguimos afastar, retirar de nós toda maldição, todo mal, todo perigo, toda dor, todo sofrimento que possa ser lançado sobre nós. Existe um ditado que diz que praga de mãe não tem quem não tire. Diz que a mãe, se ela jogar uma praga, é fatal, mas no caso de Jabes não foi, porque ele se ancorou em um Deus muito poderoso, em um Deus muito forte, é um Deus que tudo pode fazer, é um Deus que pode dar o livramento. Deus atendeu o seu pedido. A Bíblia encerra dizendo que Deus atendeu o seu pedido, assim como Ele também faz na minha vida, como Ele pode fazer na sua vida, se você acreditar, independente da situação. Aqui Jabes não olhou para quem jogou a praga nele, ele sabendo que foi a própria mãe, ele poderia se
se entregar e dizer: não vai ter jeito, porque a minha mãe, nas dores de parto, ela me jogou esta maldição deste nome. Mas ele creu num Deus que tudo pode, ele creu no Deus que pode tirar você deste desespero, deste sofrimento, dessa dor, dessa depressão, desta angústia, dessa tristeza. Ele pode fazer qualquer coisa por mim e por você. Não tem problema que possa dizer: Deus não vai fazer. Muitas vezes podemos ser tímidos em pedir algo para Deus. Contudo, nós precisamos entender que Ele sempre vai ouvir as nossas orações. Como resultado, quando você tiver a mesma ousadia que Jabes teve, você vai ter contigo as bênçãos de Deus: prosperidade, proteção, presença. A palavra nos diz o seguinte: em tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Está em Mateus capítulo 21, versículo 22. O segredo de pedir a Deus é fazer isso com fé, crendo que vai receber. Cada um de nós temos algo que precisa ser tocado por Deus, e é nesse momento que o Espírito Santo nos mostra aquilo que nós precisamos, quando nós depositamos a nossa fé em um Deus que tudo pode. Deus pode fazer tudo por mim e por você. Quando eu digo tudo, é tudo mesmo, ainda que seja algo colocado na sua vida que nunca mais possa sair, como era o nome de Jabes, o nome sofrimento. Imagine alguém hoje ser chamado de sofrimento. Hoje ainda estão dando um jeito aí de mudar, né? Mudar aqui, mudar ali, mas naquela época e mesmo hoje, né? Você pode mudar por um nome, eles falam em social, mas o seu nome vai ser sempre aquele nome que a sua mãe e que o seu pai colocou. Mas Jabes deu a volta por cima. Ele não aceitou a maldição, ele não aceitou aquilo que foi colocado sobre os seus ombros. Ele creu em um Deus, no mesmo Deus que nós estamos aqui na presença dele, e que nós podemos fazer e que nós podemos receber o que queremos do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos dê uma fé tremenda, como Ele deu para Jabes, e que Ele dê uma sabedoria tremenda, como Ele deu para Jabes pedir aquilo que realmente ele precisava, para que ele para que nós possamos também, nas horas de dificuldade, pedir como ele pediu. Ele pediu primeiro uma bênção de Deus, e depois ele pediu o alargamento de suas fronteiras, e depois ele suplicou a presença de Deus, e por fim ele suplicou pela proteção de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e que nós possamos ter a sabedoria e a fé deste homem Jabes, este homem que está em apenas 2 versículos da palavra do Senhor, mas que nesses 2 versículos ele nos deixa uma lição gloriosa para as nossas vidas. Amém? Deus abençoe. Nós estamos já encerrando o nosso culto em nome de Jesus. Vamos